Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje comemoramos a festa de Nossa Senhora do Carmo. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos 20 a 24. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus, como dissemos, hoje é a festa de Nossa Senhora do Carmo. Penso que hoje é uma boa oportunidade para conhecer a história desta festa, que está associada ao escapulário do Carmo. Vamos ver como esta história é muito interessante e será dividida em duas partes, hoje e amanhã. Segue o vídeo contando a primeira parte. A festa de Nossa Senhora do Carmo é um momento extremamente propício não só para nós conhecermos a história da devoção do escapulário do Carmo, mas muito mais do que isso, de toda a história da Ordem Carmelita, que é a primeira ordem da Igreja Católica. Aliás, isso aqui eu duvido que você saiba, a Ordem do Carmo é mais antiga que a própria Igreja Católica. Mas como assim? Pelo seguinte, a Ordem do Carmo foi fundada no Antigo Testamento pelo santo profeta Elias e teve uma continuidade histórica até os nossos dias. E eu vou lhe ensinar isso no vídeo de hoje. Santo Elias era o último profeta vivo em Israel. Todos os profetas do Deus verdadeiro tinham sido assassinados pelo casal maldito de reis Acabe e Jezabel. E Elias anunciou como castigo para esses reis que não teria mais chuva e Israel ia passar por uma terrível seca e, portanto, uma terrível fome. E ele então passa a viver como fugitivo para não ser morto. E depois de 3 anos de completa seca, onde esses reis de todos os modos apelavam para o demônio Baal, que trouxesse a prosperidade a Israel, eis que Elias volta da fuga do anonimato e se apresenta denunciando a idolatria em Israel e chamando todos os 450 sacerdotes de Baal para um desafio no Monte Carmelo. Aqui nós já vamos entender por que Carmo. Por que Nossa Senhora do Carmo? Por causa do Monte Carmelo e por causa do profeta Elias. Um profeta do Deus verdadeiro sozinho contra 450 sacerdotes do demônio Baal. Ele faz o desafio. Tanto ele quanto os sacerdotes de Baal vão oferecer um sacrifício ao seu Deus e não vão lançar fogo. O Deus que enviar fogo do céu manifesta assim que é verdadeiro. E depois que os sacerdotes de Baal fracassam nesse intento, Elias ele consegue ofertar o seu sacrifício a Deus, que não só lança fogo e queima a oferta, mas queima o próprio altar. Então Elias lança o povo em santa ira contra esses sacerdotes que semeavam a idolatria em Israel. Depois ele então se põe em oração para que o Deus verdadeiro envie finalmente a chuva a Israel. E aqui nós vamos ter um anúncio profético e místico de Nossa Senhora, porque Deus não se comunica apenas com palavras, mas também por acontecimentos históricos, que vai ser este de um modo especial interpretado assim pelos grandes padres da igreja. Elias se coloca em oração e diz a um dos seus discípulos que vá olhar para os lados do mar, do litoral, quando virá a nuvem que vai trazer a chuva a Israel. O criado volta e diz que não tem nada.
e Elias manda que ele vá 7 vezes olhar o mar e retornar. Na 7ª vez ele anuncia a Elias uma nuvenzinha pequena, do tamanho da pegada de um homem no céu. E então Elias diz para esse criado: vá avisar o ímpio rei Acabe que mande os seus cavalos correrem nos carros a toda velocidade para que a chuva não pegue ele. E de fato, aquela pequena nuvenzinha se torna gigantesca, cobre todo o céu e dá uma grande chuva que acaba com uma seca em Israel. Os padres da igreja reconhecem nesse acontecimento uma profecia magnífica a respeito de Nossa Senhora, porque é do seguinte modo: a humanidade, por causa do pecado original, não de Acabe e Jezabel, mas de Adão e Eva, tinha ficado seca, estéril, inútil e morta espiritualmente. Então Deus queria enviar a sua graça, queria enviar a sua chuva para purificar a humanidade. Para isso, na 7ª era, na plenitude dos tempos, Deus criou uma virgem perfeita e imaculada que, como uma nuvem, pairou acima da humanidade sem ter sido concebida no pecado original, e essa virgem pediu e obteve que Deus enviasse o seu Messias. Por isso Jesus, que é Deus, igual ao Pai, ele, entretanto, sem deixar de ser Deus, desceu dos céus em direção à terra como a chuva que vem dos céus e fecunda a humanidade, nos trazendo a era da graça, do Novo Testamento. Portanto, a nuvem prevista por Elias, conforme nós podemos ver na iconografia oriental, é um símbolo de Nossa Senhora que traz Jesus Cristo e a chuva da graça para a humanidade no Novo Testamento. E Elias se torna o líder de toda uma verdadeira pré-ordem religiosa que passa a viver no Monte Carmelo numa vida eremítica e contemplativa. Nós vemos já que os principais conselhos evangélicos, castidade, pobreza, obediência, eles já vão sendo praticados profeticamente por Elias, seu discípulo Eliseu e pelos religiosos que o circundavam no Monte Carmelo. Por isso, o padre Antônio Vieira diz que a Ordem do Carmo com Elias tem o título glorioso de ser cristão antes de Cristo, porque eles já tinham os grandes elementos que só vão ser plenamente revelados no Evangelho 900 anos antes de Cristo, dentro do Antigo. Então nós temos uma continuidade histórica depois de Santo Elias e Santo Eliseu, por exemplo, na instituição dos filhos dos profetas e alguns grupos dos essênios que vão mantendo o legado de Santo Elias no Monte Carmelo, aguardando a vinda do Messias Salvador. O Monte Carmelo se torna um grande centro de peregrinação dos cristãos nos primeiros séculos, e mesmo depois de 629, quando os maometanos conquistam com estas terras sagradas dos cristãos, isso permanece assim. Até que, durante o período das cruzadas, nós vamos ver que estes grupos de religiosos do Carmelo, que adotavam o nome de servos de Maria por causa da íntima união que tinham com Nossa Senhora, prefigurada na nuvem de Elias, um cruzado francês vai guardar a sua espada e se tornar eremita, e ele vai se tornar o líder de um grupo de 12 religiosos dos servos de Maria e vai entrar para a história como São Bertoldo do Monte Carmelo. E o seu sucessor vai ser São Brocardo, que por volta de 1208 entra em contato com o patriarca latino de Jerusalém para que ele escreva e aprove em nome da igreja uma regra de ordem religiosa para estes religiosos do Monte Carmelo, que entretanto tinham toda esta continuidade histórica desde 900 anos antes de Jesus Cristo. Que lição nós podemos tirar hoje? Que bonita esta associação entre Nossa Senhora e a nuvem que o profeta Elias viu surgir no horizonte, trazendo a chuva das graças com o nascimento de Cristo. Saibamos recorrer a Nossa Senhora conscientes de que ela é a medianeira de todas as graças, pois toda a nossa salvação, por querer de Deus, passou pelo seu sim no dia da Anunciação. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.